Boa noite e seja muito bem-vindo a mais um encontro do Diálogos de um Rabino. Esse é um programa que tem o apoio da Fullwood e tem o apoio também da Helbor. Os trabalhos técnicos e a comunicação ficam a cargo de Jairo Roisen. E aqui vai a abertura do encontro de hoje. Foi no palco do programa do Jô Soares, em 2002, que o então universitário do curso de administração da ESPM encenou uma esquete de Os Normais e decidiu seguir na comédia. Hoje, um dos mais talentosos humoristas do Brasil, Fábio Porchat, participa do Diálogos de um Rabino, para contar suas histórias e também dar as suas opiniões sobre a comédia e o cotidiano do Brasil. Seja bem-vindo, querido Fábio Porchat. Alô, como está? Tudo bem? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Obrigado você pela tua generosidade em encontrar um tempo nessa tua agenda concorrida para bater um papo aqui com a gente. Um pouquinho. E você está de malas prontas para ir para o Catar, é isso? Exato, sexta-feira, nem acredito que eu vou viajar. Na verdade, eu amo viajar, por mim a gente poderia ficar falando de viagem 12 horas seguidas aqui. Então eu vou para o Catar e depois eu ainda engato algumas outras viagens de começo de ano e tal. Então eu já praticamente eu não estou mais em 2022, eu já estou em 2023, mas vou ao Catar sexta-feira, vou assistir 2 jogos do Brasil lá. Você sabe que eu fui para Doha 2 vezes já. É mesmo? Para participar de encontros interreligiosos. Encontro entre muçulmanos, cristãos, judeus. Eu fui convidado 2 vezes para ir para lá. Espero que você aproveite para passear um pouco. Você vai transmitir alguma coisa de lá ou vai só passear? De lazer, passeio, de beber cerveja e torcer pelo Brasil. Quer dizer, cerveja eu não sei se eu vou beber. Porque agora não está nem mais vendendo cerveja. Não, a cerveja está proibida, é a maior polêmica. Mas vai voltar com alguma história gostosa de lá, sem dúvida nenhuma. Isso com certeza. Como começou essa ideia, Fábio, de você fazer o teu programa baseado nas histórias das pessoas? Então, eu estava fazendo meu talk show na Record e já estava há 2 anos fazendo. E aí me deu um start, eu percebi, me deu um estalo, na verdade, eu percebi, tá todo mundo fazendo entrevista em todo lugar, tá todo mundo dando opiniões em todo lugar, nas redes sociais, tá todo mundo lacrando. E eu comecei a sentir as pessoas um pouco cansadas de verem todo mundo lacrando, assim. E aí quando eu fui conversar na Globo, eu saí da Record e a Globo falou, quer fazer um talk show? Eu falei, mas um talk show de novo? Eu falei, deixa eu ver se eu tenho alguma outra ideia. E eu pensei, o que eu mais gosto? Porque o que estava acontecendo é que eu adoro o formato talk show, mas é um formato que já existe, de sucesso, e eu estava funcionando em função de um formato. E eu pensei, eu quero que o formato esteja em minha função. Eu falei, o que eu sei fazer? Eu sei conversar com as pessoas, sei contar história, eu sou engraçado, eu sei improvisar, e eu me interesso por gente. Então eu quero ter tudo isso num lugar. E eu falei, o que é o filé mignon do talk show? São as histórias. No programa do Jô, quando a pessoa falava assim, me conta do início da sua carreira, as pessoas sempre um momento mais assim. Quando a pessoa começava a contar uma coisinha que tinha acontecido com ela, era a hora que a gente lembrava no dia seguinte da história da pessoa. Eu falei, poxa, o filé mignon do talk show são as histórias. Então eu vou fazer um programa só com história. E foi engraçado, porque quando eu apresentei isso para o Multishow, para o GNT e para a Globo e tal, o pessoal do Multishow também, quando eu apresentei para o pessoal, primeiro só do GNT, mas depois já entrou Globo, Multishow, entrou todo mundo junto, eu falei, são só histórias. E aí todo mundo, não, mas daí vai ter um game de a melhor história. Eu falei, não, só história. Tá, mas daí você vai interpretar histórias, você bota uma peruca. Eu falei, não, só contar história. Não, mas daí vai ter então uma competição de quem conta melhor história. Eu falei, minha gente, não. A gente vai lá, vai contar a história e acabou. Todo mundo tem pelo menos uma boa história para contar. E fiquei muito feliz que eles toparam, porque é muito difícil topar fazer uma coisa tão simples assim. Claro que a gente fez um piloto, né, que é como se chama esses programas que você grava antes de ao ar para ver se funciona. E o que eles ficaram mais animados foi porque as histórias dos anônimos funcionaram muito. Quer dizer, pensar, o Lázaro Ramos tem história boa para contar, o Marcelo Adnet também. Mas será que os anônimos vão? E a gente descobriu que os anônimos têm histórias até mais legais. E aí a gente formatou, eu chamei roteiristas, formatamos esse conceito, que era um conceito que eu já tinha pensado, que era entrevistar anônimos famosos e ter umas perguntas no final. E aí o programa, qual foi a minha
maior felicidade. É perceber que o programa era um sucesso de crítica e de público. Assim, agradou a gregos e troianos. As pessoas ficaram muito felizes de ter um programa, e eu acho que era isso que o brasileiro estava precisando também em 2019. Um programa leve, que a gente botasse para dar risada e dormir. A gente também precisa disso. Não dá para ficar preocupado com política 100% do tempo. Não dá para ficar preocupado com as mazelas do país 100% do tempo. A gente também precisa um pouco dar risada. E eu acho que o programa veio numa hora boa por isso. E as pessoas compraram a ideia do programa e as histórias acabaram repercutindo muito. Volta e meia, as pessoas que participaram do programa vêm falar comigo, Fábio, sabe que na rua agora só me falam da minha história, a história que eu contei no seu programa. Então, já que é assim, vou te contar uma história, posso? Opa, por favor. Quem sabe aí a tua produção me descobre nesse, nesse bate-papo. Eu morei em Jerusalém, Fábio, por 4 anos, de 2001 a 2005. E eu dividi a casa com uma pessoa que também estava estudando para ser rabino. E a gente praticamente não se encontrava, porque a gente tinha horários diferentes e tal. Era uma pessoa legal, era legal dividir a casa com ele, mas ele tinha um hábito muito estranho. Ele consumia as esponjas de lavar louça numa velocidade absurda. Todo dia, praticamente, eu abria a esponja nova. E quando eu ia chegar na pia, a esponja não estava lá. Mas não é possível que ele já jogou fora a esponja que eu abri ontem. E era a única coisa que me incomodava naquela pessoa. Um dia eu estava assistindo televisão sozinho na casa à noite, e aí eu olhei pelo canto do olho, passou uma ratazana desse tamanho, com uma esponja na boca. Era ela! Aí eu descobri que a ratazana que estava roubando as esponjas, e não era o cara que dividia a casa comigo. O que será que ela fazia com essas esponjas? Ela comia? Ela fazia um ninho? Levava para o esconderijo dela, levava para o ninho dela, tinha restos de comida. E lavava a louça, né? Lavava a louça, exatamente. E aí, o que eu fiz? Comprei uma ratoeira, e no lugar de colocar queijo na ratoeira, que eu coloquei... Uma esponja. Uma esponja! Uma esponja! E fui dormir naquela noite. Aí eu tava dormindo, não dormi, né? Tá preocupado com aquela história. E aí eu ouvi de madrugada a ratoeira fechando. Pá! Aí eu falei, eu não vou pra sala, porque eu vou ver sangue por todo lado, vou ver aquela cena horrível. Eu não vou olhar, né? Vou continuar dormindo. Passei a noite em claro. Cheguei dia seguinte, tava a ratoeira sem esponja, né? A danada da ratazana conseguiu tirar a esponja da ratoeira de algum jeito e levar para o ninho dela. Aí não teve jeito, tive que chamar uma empresa, deixei na mão dos profissionais, eles espalharam os venenos lá pela casa e tal, e nunca mais eu vi a ratazana. Mas essa é a minha história. Eu adorei, história bonitinha essa, eu gostei. Ainda bem que você não foi reclamar com ele, né? De falar que você estava fazendo com as esponjas, que você ia tomar... Podia ter brigado com ele. Não, mas não era responsabilidade dele. Adorei. E você recentemente compartilhou uma tua da história do carro que você deixou no aeroporto, não foi? Tem uma coisa que eu viajo tanto, assim, Rio, São Paulo, que a minha família toda é de São Paulo, do meu pai, a família da minha mãe é do Rio, sempre viajo fazendo eventos e tal, então eu sempre faço Rio, São Paulo só com uma mochilinha e com uma mala de mão também. Então, e eu vou sempre de táxi, volto de táxi, é sempre assim. Então, sempre que tem alguma mudança repentina, assim, nessa lógica, eu esqueço. E eu fui de carro até o Santos Dumont, parei meu carro lá. E você sabe, quando eu parei o carro, eu falei, eu vou esquecer esse carro aqui? E aí eu fui para São Paulo, visitei uns amigos, voltei no dia seguinte, cheguei no Santos Dumont, peguei um táxi e vim para casa. Chegou na quinta-feira, isso foi na quarta, na quinta, eu fui descer para pegar o carro, falei, ué, cadê o carro? Fiquei olhando, o carro não tá aqui, cadê o carro? Cadê o carro? Falei, meu Deus, onde é? Aí fiquei pensando um tempo assim, eu falei, ele tá no Santos Dumont. E eu tive que voltar para pegar meu carro. Eu já fiz isso, por exemplo, com mala, porque eu nunca levo mala, nunca despacho mala. Eu sempre estou com uma linha de mão. Mas um dia eu tive que despachar uma mala. Despachei a mala, cheguei em Congonhas e fui embora, deixei a mala lá. Esqueci completamente, eu só fui descobrir no dia seguinte que eu tive que ir no Achados e Perdidos, pegar minha mala que tinha ficado lá. Porque quando não está comum assim, eu tenho esse problema. Fábio, para o judaísmo, né, o humor é um assunto muito sério. E é um assunto muito sério porque a gente usou a autoironia, essa capacidade da gente rir da gente mesmo,
como uma ferramenta de superação, né? Em muitos momentos difíceis da história judaica, momentos de perseguição, momentos em que a gente foi expulso de um país para o outro e tal, o humor foi onde a gente encontrou refúgio, né? O humor foi aquela ferramenta que a gente conseguiu carregar com a gente. Eu acho que não é por acaso que tem tantos humoristas importantes, famosos, que são de origem judaica, para citar só alguns, o Jerry Lewis, os irmãos Marx, Woody Allen, Charles Chaplin, Mel Brooks e tantos outros, né? Tem alguns que veem a Bíblia, inclusive, como um livro repleto de humor, porque se você for olhar histórias como a história da Torre de Babel, que as línguas são todas embaralhadas e as pessoas já não conseguem mais se comunicar e não conseguem mais construir a torre, a própria história da Arca de Noé e do dilúvio, Noé com a sua família, com aqueles animais por 40 dias lá dentro, tentando administrar aquela situação, Jonas na barriga da baleia, tem mula que fala. Tem que mula que fala, Balaão conversa com a mula. Eu adoro, eu peguei esses momentos, inclusive, e estou escrevendo um stand-up só sobre isso. Porque é muito divertido, é muito engraçado. Eliseu era só careca, as crianças foram xingar Eliseu, ele chamou Deus, e Deus mandou as ursas para comer as crianças. Isso é uma maravilha. Eu adoro. E é interessante que sempre que eu escrevo os especiais de Natal aqui do Porta dos Fundos, eu mando para alguns pastores, padres, lerem quando é assim, no Testamento, e eles falam, mas Fábio, como é que você vê risada numa coisa dessa? Eu falei, talvez porque o meu olhar não seja um olhar sagrado. Eu não olho aquilo como aquilo sendo intocável. Eu olho aquilo como uma bela parábola, como uma ilustração interessante do que é o ser humano, do que a gente precisa fazer. Por isso que eu acho o Talmud tão importante, porque exatamente são as conversas que os rabinos colocam, discordam, concordam, reanalisam, passam um tempo. Porque a sensação que me dá é que na religião cristã, eles olham a Bíblia escrita há 2000 anos e falam, é assim, assim é. E eu gosto muito desse olhar judaico de, não, a gente pega as histórias e a gente conversa sobre elas, a gente entende o que será que elas querem dizer, será que elas querem caminhar por aqui, será que elas caminhar por aqui, e discordar não é problema também, inclusive é uma solução, porque é em cima desse outro tipo de olhar que talvez a gente chegue numa outra conclusão, porque no fim das contas todo mundo tem o mesmo objetivo, o objetivo é o amor. A gente precisa amar o próximo, a gente precisa cuidar das outras pessoas, a gente precisa cuidar de quem é nosso, do nosso povo, do nosso entorno, das nossas envoltas. Eu acho que toda religião, no fim, prega isso, né? De alguma forma, prega o amor. E Jesus, para os cristãos, então, é o cara que fala o amor, vamos amar uns aos outros e tal. Então, o objetivo de todo mundo é a boa convivência entre os povos. O objetivo é bacana, legal. Então, quando a gente discute, conversa e propõe novo, ressignifica aquilo, é tão importante para pessoas que são crentes entenderem que aquilo não foi escrito em pedra, talvez até os 10 testamentos tenham sido, mas aquilo foi escrito em pedra. Mas até eles tiveram segunda versão, quebrou exatamente. A primeira e fez a segunda. Perfeito, exatamente. Até os testamentos foram quebrados. Porque no fim é isso. Imagina quantas coisas mudaram de 10 anos para cá. Imagina se de 2000 anos para cá. Imagina se de 5.000 anos para cá. É lógico que mudou. É lógico que era um outro entendimento. Era um outro povo. Era uma outra crença. Eles não tinham acesso a 0,5% do que a gente tem hoje de percepção. Antigamente chovia, era porque Deus queria. Hoje a gente sabe, não, choveu porque subiu, evaporou, e as nuvens, e a gente vai entendendo isso. Então, por que não olhar essas parábolas, essas histórias tão interessantes, tão bonitas, com um olhar questionador? E eu acho isso muito importante no Talmud. Por isso que eu acho esse olhar judeu das regras, da conversa tão bacana. Tem o debate, né, o contraditório, né, a riqueza que existe nessa pluralidade de opiniões, e você não precisa ficar com uma opinião em detrimento da outra, porque todas elas têm a sua beleza, todas elas têm a sua razão, todas elas têm a sua verdade. E, na verdade, quando você olha para o texto sagrado pela ótica do humor, você não está negando as outras leituras, mas você está acrescentando uma camada, você está trazendo mais uma possibilidade, uma alternativa. E eu acho que isso só enriquece. Tem uma passagem no Talmud
em que o rabino vai no banheiro e ele encontra um dos seus discípulos escondido dentro do banheiro dele. E ele vai falar, mas o que você está fazendo aqui dentro do meu banheiro? Ele fala, eu fiquei aqui para ver como você usa o banheiro, porque você é meu mestre, eu preciso aprender tudo com você. E é uma passagem de humor. E tem uma outra história logo em seguida, que o marido vai ter relações íntimas com a sua esposa, o rabino vai ter relações íntimas com a esposa e encontra o discípulo embaixo da cama. E fala, o que você está fazendo aqui? Não, porque você é meu mestre, eu preciso aprender com você e saber como que eu faço as coisas e tal. E é maravilhoso, é delicioso. Eu até separei uma aqui para você. No livro de Provérbios está escrito, calado até o bobo passa por sábio. Perfeito. Fantástico. É isso, né? É isso mesmo. Fábio, você está se aventurando no mundo das fintechs? Como é que é essa história? Pois é, rapaz. Não, é muito engraçado, porque eu sou uma pessoa zero de finanças e de números. Eu nem entendo isso como funciona. E tenho a sorte de ter pessoas ao meu lado, pessoas que eu confio e tal, que façam isso. Mas, de repente, quando eu comecei a tomar contato com a Nômade, uma coisa que começou a facilitar a minha vida. Eu sou uma pessoa muito prática. E aí eu falei, aí eles propuseram algum tipo de parceria, eu falei, deixa eu primeiro usar, porque uma coisa é você gostar da marca, outra coisa é você saber a fundo que ela funciona, que ela é boa, porque para ser sócio é diferente do ser o garoto propaganda. Também é uma coisa bastante importante, mas ser sócio numa coisa, se você não confia, se você não acredita, é muito difícil. E aí, achei muito fácil de usar, simples, e me economizou dinheiro. Para quem não sabe, Nômade é uma conta que você abre, é uma conta americana que você acaba tendo, e por conta disso você consegue usar, viajando esse cartão, você consegue usar por todos os países e não paga as taxas que cartão de crédito geralmente tem. Você... o próprio câmbio, a conversão do câmbio não é pelo dólar de turismo, que é aquela loucura, é um dólar comercial, um dólar mais barato. Então você acaba economizando dinheiro nisso, e ali dentro você tem vários benefícios. Enfim, não vou fazer propaganda aqui da Nômade, mas eu fiquei tão impressionado com isso que eu topei entrar nessa brincadeira, que não é nada brincadeira, mas de virar ali um sócio com participação na área de conteúdo, de marketing, de divulgação. Eu não vou me meter em nada de finanças, jamais estarei numa reunião para dizer vamos apostar tudo em ações de alto risco. Eu vou estar lá justamente para como é que a gente pode comunicar a Nômade, como é que a gente pode explicar para as pessoas o que é, como funciona, e fazer as pessoas entrarem nesse mundo e entender que ter uma conta americana faz com que você economize muito dinheiro nessas viagens e afins. É fantástico. E agora que você já falou o nome da Nômade, ela virou patrocinadora do meu canal. Tô tranquilo. Se você conhece algum sócio lá para eu conversar, você me avisa. Tá bom? Pode deixar, eu vou falar com eles. Fábio, a gente viveu e continua vivendo, de certa maneira, um período pesado aí de polarização e famílias e amigos se distanciando de uma maneira brutal, né? E a pergunta que eu quero te fazer é se o espaço do humor foi impactado por esse clima que se gerou na nossa sociedade. Foi muito. Eu acho que todos nós estamos sendo impactados em todos os lugares. Se a vacina foi impactada, né? Se a fome foi impactada, o humor também foi, né, e está sendo impactado. De muitas formas. Uma é que está praticamente impossível competir. Hoje, eu não sei se vocês viram, tinham pessoas se comunicando com extraterrestres, né? Com celular. Você viu isso? Não. Eram não. Bolsonaristas com a lanterna de celular ligado na cabeça durante a noite, tampando assim a lanterna e abrindo para pedir intervenção. Eu não sei, mas nem te contar mais o que está acontecendo no mundo. É uma roda de pessoas tentando se comunicar com... Eu não sei com quem que eles estavam se comunicando. É um negócio de louco. E conseguiram? Então, diz que não. Ainda não, mas estão lá tentando. As pessoas cantam hino para pneu, ou a pessoa abraça. É uma maluquice, assim. A gente está realmente vivendo uma situação que eu acho que vem de uma série de fatores
de justamente a gente não ter diálogo, de justamente a gente ter conversa, justamente não ter educação. E quando a gente fala educação, as pessoas acham que a educação é só saber ler e escrever. Educação, lógico, também é, mas educação também é interpretar um texto. Saiu uma pesquisa outro dia dizendo que mais de 50% dos jovens não sabem interpretar uma informação de uma opinião, não sabem diferenciar uma opinião de uma informação. Né? E é muito louco, e isso é educação, isso é o que o Brasil vive hoje. E o humor foi impactado porque o humor tem que poder rir de tudo e de todos. O humor tem que poder tirar sarro, sacanear. Claro, o humor não pode incitar o ódio, a violência, porque seria crime. Tudo que está... Quando se pergunta o limite do humor, o limite do humor, eu acho engraçado você perguntar, porque ninguém pergunta o limite da ficção científica, o limite do drama, o limite do terror, mas do humor... Da poesia. O limite é a Constituição. O que está na Constituição está permitindo fazer ou não. O resto todo pode. Pode ser que você fale, mas essa piada é desagradável, essa piada é de mau gosto, essa piada é horrível. Perfeito, mas pode. Ah, mas para que fazer? Concordo 100%. Eu jamais faria uma piada com uma criança que morreu. Eu acho terrível, eu acho um horror, eu acho que não tem a menor necessidade. Mas se alguém quiser fazer essa piada, a pessoa pode. A gente tem que tomar cuidado entre o poder e o não gostar. Você pode não gostar, mas a pessoa pode continuar fazendo a piada. E a piada acaba morrendo, é só não ter público para rir. Se não tiver gente para rir, a pessoa que está fazendo a piada vai parar de fazer essa piada. É simples assim. Com a piada tem uma coisa que é assim, não precisa proibir nada. É só parar de rir. Quando você parar de rir, eu não quero ficar fazendo uma piada que ninguém ri. Qual que é a vantagem de eu ser comediante se toda piada que eu faço ninguém ri? Eu preciso trocar de profissão. Né? Quer dizer, eu sou um médico, você salva vidas? Não, toda pessoa que eu opero morre. Então você para de ser médico, porque ninguém vai querer ser operado por você. Assim é com a piada. Então, a gente vive hoje uma coisa nervosa no Brasil de não pode fazer piada com isso. Se você fizer piada com esse, tem que fazer piada com aquele também. E por que você está fazendo piada com isso? Cala a boca, não pode. Tem um lugar assim, meio virulento, violento, que é uma pena. Mas eu acho que isso é um resquício da gente nunca ter podido falar. Lembra, havia uma época que se dizia assim no Brasil, futebol, política e religião não se discute. E muito pelo contrário, a gente tem que discutir tudo isso. Inclusive, claro, a gente precisa discutir política muito, religião muito. Olha o que está acontecendo com o Brasil, com a religião manipulando pessoas, os políticos usando a religião para manipular, para criar fake news, para inventar coisas sobre todos os espectros. E aí, daqui a pouco, assim, se você é de esquerda, você é o Satanás. É um negócio, e vai entrando num lugar tão raso e tão bobo e aterrorizante, que é isso, a falta de educação das pessoas, a ignorância das pessoas, vai levando elas a acreditarem em coisas e a aceitarem argumentos que não são nem argumentos, são só achismos malucos. Então, o humor está sendo impactado, sim, por esse momento. Acho que a gente precisa rir. Eu voltei a fazer meu show de stand-up, que eu estreio em março em São Paulo, lá no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, que é um show totalmente apolítico. Não tem nada de política, não tem nada de polêmica, não tem nada de religião, porque eu senti que as pessoas estavam precisando rir. Rir junto. Rir sem se preocupar se é esquerda, direita, se é A, se é B, se é católico, se é evangélico, o que é. Eu queria botar de novo as pessoas para rirem juntas. E aí eu botei o meu tema de viagens. Eu conto as minhas viagens de uma forma bem humorada. E é isso que tem acontecido. Eu fiz uma temporada de 5 meses no Rio de Janeiro, absolutamente lotada, um teatro de 900 lugares, as pessoas rindo, sem parar das minhas bobagens, das minhas besteiras. E é isso, eu não quero saber se quem está rindo é Bolsonaro ou é Lula, não quero saber se a pessoa é evangélico ou é judeu, eu só quero que todo mundo dê risada junto. E é um pouco isso que a gente está precisando nesse momento no Brasil. Cada vez mais a gente está precisando de humor, de comédia, de risada. E rir da gente mesmo, né? Que é essa história da auto-ironia, porque se a gente se leva a sério demais, não dá certo, não dá certo. A gente tem que ter a capacidade de viver de uma forma um pouco mais leve e a capacidade de olhar para a gente com um olhar mais bem-humorado, com um olhar mais leve, com um olhar mais irônico. Mas tem uma coisa, eu concordo 100%, mas eu acho que, e o judeu faz isso muito bem, né? Sabe rir muito de si, da comunidade, da Erishmama, enfim, o judeu gosta disso e é muito engraçado de verdade. Mas eu sinto que o brasileiro tem uma questão, a gente não gosta de rir da gente, porque no Brasil
o maior pecado de todos é ser otário. O brasileiro não gosta de ser otário. E ser otário é ter sido enganado, ter sido engambelado, ter sido passado para trás. E a piada tá em a gente se dar mal, não a gente se dar bem. Se eu digo para você, ganhei na loteria 100 milhões e comprei um monte de mansão, isso não tem graça. Qual a graça? A graça é eu te dizer, ganhei na loteria e perdi o bilhete. Aí sim. Aí você vai falar, meu Deus, não acredito. Agora, brasileiro, vou dizer que dei esse mole de perder o bilhete. Então o brasileiro nunca riu muito de si. A piada sempre foi do outro, né? O argentino, que era o escroto, o português era burro. A gente estava sempre rindo, ao mesmo tempo como defesa. Claro, o brasileiro rindo do português burro, o português era quem estava na alto da pirâmide, né? Então faz sentido a gente rir do brasileiro, do português. Mas quando sai o português e vai-se embora, a gente continua rindo do outro. A gente dificilmente ri da gente. E rir das nossas desgraças é uma forma de enfrentá-las de um jeito mais leve. E a gente não tem tanto isso no Brasil. A gente está aprendendo isso no Brasil. Eu acho que a gente está enfrentando esse momento em que a gente precisa rir. O bolsonarista precisa rir de uma piada contra o Bolsonaro. O lulista precisa rir de uma piada contra o Lula. Precisa. Se a piada é engraçada, tá tudo bem. A gente tem que fazer isso. Eu tenho que poder rir se alguém faz uma piada comigo, me sacaneando. Eu tenho que rir. Claro, você pode não gostar, você pode ficar meio ranzinza, pode ficar meio assim. Mas a pessoa tem que poder fazer piada com você. E é isso que a gente está enfrentando hoje no Brasil. Não pode, não pode. Eu ouço muito não pode. Não pode fazer isso. Não pode falar uma coisa dessa. Gente, a gente tem que tomar cuidado. A última vez que falaram não pode foi uma ditadura que se instaurou no Brasil. E não poder é perigosíssimo. A gente tem que poder. E escolher não falar. Eu escolho não fazer mais certos tipos de piada porque acho que elas propagam o preconceito, propagam coisas erradas. A própria piada com o judeu gosta de dinheiro. Você sabe muito bem de onde vem isso. Os judeus eram obrigados a cobrar os impostos, os judeus tinham que ter essa função. Então, não podiam possuir terra. Né? Perfeito. Então, vem desse lugar terrível. Então, no fim das contas, quando a gente está rindo do judeu que gosta de dinheiro, a gente, na verdade, quando a gente volta, a gente entende de onde vem isso e a gente se dá conta de caramba. E aí, assim, será que eu não consigo rir de outras coisas dos judeus? Claro que eu consigo. Claro que tem um monte de coisa engraçada do povo judaico que a gente pode falar isso, né? E pode rir disso. Mas quando fica batendo na mesma tecla, aí começa a ficar velho, antigo, já foi. Eu acho também difícil a gente analisar as piadas. Mas lá em 1980 fazia uma piada. Pois é, mas já passou, já foi. A gente, infelizmente, passou por coisas terríveis. Mas como a gente já superou aquilo, eu acho que a gente está em 2022, a gente tem que olhar para frente. Então, assim, ao invés de fazer a velha piada que o judeu gosta de dinheiro, por que a gente não pensa num outro lugar? Para onde que a gente pode ir e brincar e rir e sacanear também, mas num lugar novo, de uma coisa diferente? Para que propagar um tipo de coisa que já está velha, entende? Faz todo sentido o que você está falando. E eu fico pensando, Fábio, na função educativa do humor, né? Como você vê o humor e a sua função educativa, e se existe fake news no humor? Olha, eu acho que tem um tipo de humor que é para jogar uma luz sobre determinado assunto, e tem um tipo de humor que é para apagar essa luz. A gente também precisa esquecer um pouco dos problemas. Não dá para só rir de todo o problema. Tem uma hora que eu quero ouvir uma piada de pum, gente. Deixa eu rir de pum, entendeu? Eu preciso também rir de umas bobagens, assim. A gente às vezes fala isso, né? Hoje eu queria esquecer dos problemas. E o humor tem isso. Às vezes a gente vai ver um show de humor, vai ver um filme engraçado, que é bobo, que é só pra gente rir e esquecer dos problemas. Mas também não dá para esquecer de todos os problemas. A gente precisa também lembrar deles. O Bobo da Corte fazia muito bem isso. Ele ria e sacaneava da autoridade, todo mundo ria, e de uma coisa que só ele poderia falar. E tal. Então o humor tem isso. E o humor é tão potente que as pessoas elas se enfurecem mais quando eu faço uma piada com elas do que quando eu xingo. Se eu xingo uma pessoa, talvez ela não goste. Agora, se eu faço uma piada falando, mostrando como é... Se eu falar, você é burro, é uma coisa. Agora, se eu faço uma piada mostrando como você é burro, você vai ficar bravo, vai vir pra cima, vai ficar... Porque o humor tem esse poder, esse impacto. Então, eu acho, sim,
que o humor tem uma função muito importante na sociedade. E o humor também é identificação. Existe para a gente rir daquela piada, a gente precisa entender ela, a gente precisa saber do que se trata. Então, existe precisa de algum tipo de conhecimento / inteligência para poder rir da piada. E isso, então, pressupõe que quando eu estou rindo, eu entendi do que você está falando. E isso é bom, porque você vai também jogando as pessoas, porque você faz uma piada, todo mundo ri, menos você, e você não entendeu. É porque você não entendeu? Ah, não, porque é uma piada muito específica para quem leu esse livro. Talvez você fale, cara, acho que eu vou ler esse livro para entender essa piada aqui. Então o humor faz com que a gente também vá se interessando pelos assuntos. Para a gente ir para lugares que, poxa, as pessoas estão rindo muito disso e eu não sei do que se trata. Agora, fake news no humor, eu acho que existe em todo lugar sobre as pessoas. Cada vez mais a gente precisa entender de onde vêm as informações e de onde vêm as piadas. Porque você pode estar fazendo uma piada com um assunto que é mentira, né? E rindo de uma coisa dessa que não é. Então você pode estar fazendo a piada em cima de uma fake news e isso, inclusive, propagar mais a fake news. Fazer com que aquela notícia pareça verdade, sendo ela mentira, né? Então, a gente está aprendendo a lidar. Claro que mentira sempre existiu, fofoca sempre existiu, mas agora nunca foi tão fácil descobrir se é mentira, né? Porque com um clique, se você fala que eu soube que a Vera Fischer viu ET, eu vou pegar aqui, colocar no Google Vera Fischer ET, não vai ter nada lá, ou vai ter até alguém dizendo Vera Fischer não viu ET, isso é uma notícia. E aí com um clique eu já vi, é uma fake news. A gente vai precisar começar a fazer isso, checar um pouco de tudo aquilo. Porque quando é alguma coisa que você gosta, então se eu não gosto de você e chega uma mensagem para mim dizendo que você fez uma coisa ruim, eu vou adorar falar, tá vendo? Olha lá, o Michel fez isso. Eu sabia. Então é sedutor quando vem pra gente uma coisa confirmando a nossa raiva, o nosso ódio, a nossa picuinha. Quando vem esse tipo de coisa, é sedutor que a gente repasse logo. Mas não dá. A gente vive numa época em que a gente está aprendendo a lidar com esse tipo de coisa. E tem que verificar. Eu estava conversando com o Leandro Carnal recentemente e ele falou que tem duas maneiras de você enganar as pessoas. Uma é você esconder informação e a outra é você bombardear com informação demais. E quando você bombardeia com informação demais, a pessoa já não consegue checar, não consegue diferenciar, não consegue verificar o que é verdadeiro e o que não é. E a gente está vivendo essa segunda fase de alguma maneira. É tanta informação, mas o que não pode é ficar reproduzindo coisas sem verificar, sem checar, porque aí você faz parte dessa máquina de... Agora, é muita informação mesmo, assim, a gente está soterrado de informação. É aflitivo, né? Fábio, quando você viaja pelo Brasil, tem piada que funciona num lugar e não funciona no outro? Olha, só as específicas, só aquelas que são para aquela população daquele lugar. De um modo geral, eu já fiz esse show que eu estou fazendo agora. Eu já fiz ele em Portugal, fiz ele em Campinas, em Niterói, Rio de Janeiro, no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste. Todas as piadas funcionam nos mesmos momentos da mesma forma. O que não funciona é quando a gente não entende o que é aquilo. Então, em Portugal, quando eu fiz uma piada que a referência era o Sérgio Malandro, as pessoas não sabem quem é Sérgio Malandro. Não então, conhece. Ficou todo mundo me olhando com uma cara de... O que é isso? E aí não dá certo, não funciona. Mas, de um modo geral, as observações das piadas funcionam bem. Claro, você pode dizer, o público, sei lá, de São Paulo é um ótimo público, e realmente é um público muito bom, e tem outros públicos que são mais duros, mais difíceis. Mas, de um modo geral, o brasileiro adora dar risada, e se você tem uma boa piada na mão, eles vão dar risada. Para terminar, Fábio, e a gente combinou que essa conversa ia ficar curta, porque você tem essa sua agenda maluca e cedeu com generosidade um tempo para esse bate-papo, queria que você contasse um pedacinho desse teu show pra gente, vai, dá um gostinho, um sketch, alguma coisa, vai. Me dá alguma coisa. Não, então vou fazer uma coisa mais divertida, então, porque o show tá lá em cartaz, enfim, eu me mexo, me movimento, mas eu vou contar, então, um trecho que não está no show, mas que eu estou querendo colocar, que foi a minha ida a Israel. Eu fui com a minha avó.
Eu fui com a minha avó agora em maio. Você não encontrou nenhuma ratazana por lá? Não, só esponja, muita esponja. Esponja, muita esponja, todo lugar com esponja. Minha avó é muito católica, vai à missa todo domingo, e ela fez 80 anos, eu prometi que ia levá-la para Israel no aniversário de 80 anos. E por conta da pandemia, então eu a levei no aniversário de 81, que ela completou lá em Israel, no dia 24 de maio. Então a gente foi, aí eu conversei com o guia, o André, que é um guia sensacional aí, um brasileiro. O André é um amigo muito querido, André Weinberg. Não, ele é brilhante, ele é sensacional, ele fez da nossa experiência lá uma experiência única, a gente andou por todo Israel com ele, e aí eu falei da minha avó, ele falou, então Fábio, fica tranquilo que no dia 24, aniversário da sua avó, vamos estar em Jerusalém e vamos fazer os passos de Cristo, vamos lá então na Via Cruz, vamos lá no Santo Sepulcro e tal. Falei, então muito bem, que bom, obrigado. E aí chegamos na Via Cruz, estamos caminhando, ele explicando e falando, e em dado momento ele para, e ele fala, aqui então, essa é uma pedra, é um muro, em que Jesus tropeçou e se apoiou na pedra. Essa é a pedra original, ela está aqui. E aí ele olhou para minha avó, Maria Alice, falou para Maria Alice, se a senhora quiser tocar na pedra, pode. No que minha avó responde, não, eu tô bem. Aí eu falei, vó, toca na pedra do moço. Ela falou, não precisa, filho, deixa eu te falar. O Jesus tocou na pedra. Ele está dizendo para você tocar, toca na pedra. Ela falou, a próxima vez eu toco. Eu falei, não vai ter próxima, a senhora já está velha, a gente não vai voltar para Israel com a senhora. Vamos tocar na pedra. Aí ela tocou na pedra, tem uma foto dela tocando na pedra, muito meio de mau humor, assim, sorrindo, meio assim. Aí depois fomos no Sepulcro, e aí chegamos lá no momento em que há, então, aquela pedra em que Jesus, a cruz de Jesus foi colocada ali em cima, e tem o buraco na pedra, que você pode tocar no buraco. E até eu fui lá tocar na pedra, tocar no buraco, e eu falei para minha avó, pode então enfiar a mão no buraco. Minha avó fez assim, não. Aí eu falei, vó, toca no buraco, pelo amor de Deus. Ela falou, não precisa. Eu falei, mas vó, é o buraco do Jesus, a senhora vai todo domingo na missa por causa desse homem, ele estava aqui, toca no buraco. Aí minha avó ajoelhou, foi lá, enfiou a mão, eu filmei, tirei foto. Aí assim que a gente saiu, muito louco, eu com ela no braço dado, assim, emocionado, falei, e aí, vó? Você tocou lá no fundo do buraco? Ela, Deus me livre, aquilo é um nojo, todo mundo botando a mão ali. Eu só coloquei a mão no buraco, no vão, deixei no ar, porque eu fiquei com medo de ter um escorpião. Eu falei, mas vó, por que ia ter um escorpião no buraco de Jesus? Ele fez você reza, pensou todo dia, você acha que ele ia te matar com um escorpião no buraco da igreja? Ela, mas, não, aquilo é muito cheio, todo mundo põe em mão. Eu falei, mas para isso que tem álcool gel! Suas velhas safadas, eu trouxe você até Jerusalém para você tocar no buraco. E foi uma viagem muito bonita que eu fiz com a minha mulher, com a minha avó, com a minha tia, filha da minha avó. A gente fez uma viagem muito completa por Israel. Fiquei encantado assim, com tudo, assim, como é que é possível aquele lugar. A gente foi à faixa de Gaza, a gente foi à Palestina, fomos a Belém, subimos, fomos a Galileia, Cesareia, fizemos um passeio muito completo, assim. O André levou a gente para todos os lugares, foi uma viagem linda, e eu fui a convite, inclusive, da fundação, foi assim, mágico, eu fiquei encantado e voltei falando muito bem de Israel, e fiquei muito impressionado como é que Jerusalém está de pé, como é que é possível, aquela gente que só se desentende, só briga, como é que eles conseguem viver ali? Tudo é dividido. Até a igreja do Santo Sepulcro, um pedaço é dos coptos, um pedaço é dos armênios, um pedaço é dos cristãos, um pedaço do... Falei, meu Deus do céu! Ninguém... E aí um dia alguém perguntou assim, Fábio, mas você não acredita em nada? Como é que pode? Eu falei, não, deixa eu te falar, eu vou acreditar. Decidam-se vocês. Quando vocês chegarem à conclusão de qual é o Deus certo, aí eu acredito. Fábio, eu acho que Jerusalém está em pé graças às pessoas que se negam a tocar na pedra. Porque se todo mundo ficasse tocando na pedra, já teria caído, não ia ficar de pé. Por conta da minha avó. Minha avó está salvando Jerusalém. Graças à sabedoria da tua avó e outros tantos que não tocaram na pedra, a Jerusalém continua lá. Fábio, obrigado pela tua generosidade, pelo teu tempo, por essa conversa deliciosa. Espero que a gente possa repetir em breve e faça uma ótima viagem para o Catar.
Brigadíssimo. Bom ano para você, boa virada. 2023 vai trazer energias melhores para a gente. Vai ser um ano que vamos respirar um pouco mais aliviados. Um beijo. Amém. Valeu, Fábio. Tchau, obrigado. Tchau. Obrigado, viu? Até mais.